Você quer ouvir uma pregação da palavra de Deus? Não vá para a Igreja Cristã Maranata. Vocês têm que tomar uma posição séria, dizer: chega, Gedeuti, vai com essas suas ameaças para outro lugar. Por quê? Porque você é o dono da igreja, mas se nós não estivermos aqui, não existe igreja. Está no ar. News. Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Vou compartilhar com vocês uma mensagem que Gedeuti Gueiros, que é o presidente, o fundador da Igreja Cristã Maranata, ele entregou esta mensagem ao final de um seminário para jovens que foi realizado nos dias 22 e 23 de junho de 2024. Gedeuti, ele, nesta mensagem, já no encerramento do seminário, ele está dando uma orientação para todas as igrejas, para todos os pastores e todos os diáconos, ungidos, obreiros, para que eles tenham um procedimento específico em relação à escola bíblica dominical. Na Igreja Cristã Maranata, a escola bíblica dominical, segundo Gedeuti, aquele horário da escola bíblica, ele é sagrado. Seria como se fosse um objeto sagrado em alguma outra religião. Então, Gedeuti sacralizou a escola bíblica dominical, provavelmente porque a escola bíblica dominical é uma aula, é um momento onde ele tem o domínio absoluto, onde só ele entrega as mensagens, só ele traz o ensino, só ele dirige todas as coisas e ele fala com todas as igrejas ao mesmo tempo, sempre na escola bíblica dominical. Então, para Gedeuti, a escola bíblica dominical é mais importante do que qualquer outra coisa. É mais importante do que um batismo, uma apresentação de crianças, é mais importante do que uma preparação da igreja para um culto de evangelização, é mais importante do que o próprio culto de evangelização, que normalmente nas igrejas acontece aos domingos, na parte da noite. Gedeuti entende que não, que o momento mais importante, mais sagrado para a Igreja Cristã Maranata é o momento em que ele está falando a toda a igreja nos domingos pela manhã. Vou ler para vocês. Eu tenho aqui o áudio desta mensagem, eu transcrevi e vou passar para vocês aqui exatamente o que Gedeuti falou. Então, vamos lá? Ele disse o seguinte: meus irmãos, antes da nossa saída aqui, porque era o final do seminário, uma palavra direta aos pastores, às igrejas, onde elas estiverem. Então, para toda a igreja, todos os obreiros, todos os ungidos, diáconos e pastores da Igreja Maranata. E ele diz o seguinte: daqui para frente, as medições que o presbitério fará ao desempenho, ao trabalho dos irmãos é em função da escola bíblica dominical, ou seja, eles fazem uma contagem de número de pessoas que estão participando da escola bíblica dominical em relação ao número de membros da igreja. Então, por exemplo, a igreja, o pastor informou que a igreja tem 100 pessoas como membros. Então, Gedeuti, ele quer a informação, isso toda semana, ele quer a informação de quantas pessoas da igreja, membros, estavam presentes na escola bíblica dominical. Então, se a igreja tem 100 membros, ela tem que ter 100 pessoas na escola bíblica dominical. Se tiver um número menor, então o pastor vai ser inquirido para saber, então, por que é que 10% não está participando. E aqueles 10%, Gedeuti, ele quer que essas pessoas sejam de alguma forma punidas, ou seja, que elas não tenham acesso a algumas coisas que são interessantes para quem é membro de uma igreja como a Igreja Maranata. Então, por exemplo, um membro da Igreja Maranata, ele gosta, por exemplo, se ele é um jovem, de cantar num grupo de louvor,
de ser um instrumentista. Se é um jovem mais maduro, ele anseia ser um obreiro, um diácono, quem sabe, né, ser levantado inclusive para ser um pastor na igreja. Então ele tem algumas ambições segundo a sua vaidade e as suas pretensões ali na sua carreira dentro da igreja. Então o que acontece? Uma forma de Gedeuti forçar as pessoas a estarem dando audiência para ele na escola bíblica dominical é usando o serviço, ou seja, restringindo o serviço das pessoas na igreja. Então, por exemplo, um jovem, ele gosta de tocar, ele se sente bem, ele se sente útil, ele entende que a participação dele em um culto, por exemplo, qualquer culto, um culto de evangelização, um culto da semana, um culto de casamento, em um seminário, ele entende que a participação dele é importante, é uma boa contribuição que ele dá para aquele trabalho da igreja. Mas se ele não tiver participação constante na escola bíblica dominical, então ele não vai mais poder ser um instrumentista da igreja. Então isso é uma forma, é uma coação indireta, uma coação moral para que as pessoas façam as coisas forçadas. Elas não farão mais por amor simplesmente, ou seja, participar de uma escola bíblica dominical deveria ser uma coisa que a pessoa faz por prazer que ela tem, pelo desejo que ela tem de aprender alguma coisa, pela satisfação que ela tem de estar reunida com os irmãos para poder assistir uma aula sobre Bíblia. Então, em vez de ser uma coisa prazerosa, parece que na Igreja Maranata as pessoas elas não sentem prazer em participar, em estar presentes nas escolas bíblicas dominicais. Então, elas decidiram que tem muitas coisas que são mais interessantes para a participação dela na igreja que não a escola bíblica dominical. E só que isso foi percebido por Gedeuti e pela liderança da Igreja Maranata, e eles, então, em vez deles procurarem saber, afinal, por que é que as pessoas não estão interessadas nesta escola bíblica dominical? Ele, em vez dele procurar saber o que é que está, onde está a falha de quem está apresentando a escola bíblica dominical, eles já então entendem que a falha é da pessoa. Se a pessoa não tem interesse na escola bíblica dominical, ela está com um problema espiritual. Bom, e aí como é que você vai então atrair esta pessoa para a escola bíblica dominical? Mostrando para ela que aquilo é interessante, que é edificante, que é importante para a vida espiritual dele? Não. É forçando a pessoa a estar presente mesmo quando ela está desinteressada, descontente, insatisfeita com a mensagem, insatisfeita com o modelo, insatisfeita por ir para a igreja para ficar assistindo televisão, e o mesmo que passa no YouTube, e ela tem acesso na casa dela, onde ela estiver, por meio de um celular ou por meio de uma Smart TV ou coisa parecida. Então isso é um fato que está acontecendo na Igreja Maranata. Então, esta mensagem de Gedeuti agora é para coagir as pessoas, para forçar as pessoas a estarem presentes, mesmo contra a sua própria vontade natural. Então, vamos continuar. Então, ele diz, daqui para frente, as medições que o presbitério fará ao desempenho do trabalho dos irmãos é em função da escola bíblica dominical. Participou da EBD, participa de algum serviço. Não participou, então vai ter alguma restrição. Querem ver? A igreja que não tiver participação na escola bíblica dominical, alguém vai ser o responsável. Isso se chama caça às bruxas. Então, por exemplo, o pastor ele tem uma igreja, tem 100 pessoas, apenas 80% está participando. Então o Gedeuti quer saber quem é o responsável por estas pessoas não estarem presentes na escola bíblica. Gedeuti não imagina que o responsável possa ser ele. Gedeuti imagina que o responsável ou é o pastor, ou é o diácono, ou é a senhora que cuida da igreja, que limpa a igreja, que lava banheiro. A responsabilidade deve ser destas pessoas, nunca dele. Nunca. As pessoas não podem estar insatisfeitas por conta do conteúdo ruim, por conta da truculência, por conta da forma de apresentação, que muitas vezes é feita confusa, embaralhada, sem um objetivo prático, apenas um caça-palavras, isso significa aquilo, aquilo significa aquilo outro, e encontre a Trindade neste versículo, agora compare esse versículo aqui, onde é que Jesus está aqui, está lá, enfim. Então esta brincadeira, isso as pessoas não estão gostando. Então, em vez de Gedeuti
pensar, bom, será que eles não querem um ensino expositivo da palavra? Não, ele pensa o seguinte, não, a culpa é do membro, a culpa é do pastor, então nós vamos caçar os culpados, e os culpados estão nas igrejas, não estão lá na presidência. E nós vamos responsabilizar. O que é nós vamos responsabilizar? Nós vamos punir, ou seja, chamar a responsabilidade, ou seja, dizer para a pessoa que ela não vai mais poder participar de uma coisa que ela goste de participar na igreja. Vamos continuar. Nós não vamos entender e admitir que um grupo marque reunião de cantar, de treinar para cantar de noite, antes da escola bíblica dominical. E quando chega a hora da escola bíblica dominical, eles vão embora para casa, porque treinaram para cantar de noite. Então ele está dizendo o seguinte, eu estou imaginando aqui pelo que ele falou. As pessoas vão para a igreja e elas vão ensaiar para poder cantar, tocar no culto de evangelização. E quando chega a hora da escola bíblica dominical, eles não têm interesse na escola bíblica dominical, então eles vão embora. Por quê? Porque ele pode assistir essa escola bíblica dominical de qualquer lugar. Ele não precisa ficar na igreja assistindo televisão na igreja. Ele pode ir para a casa dele, a senhora pode ir para a casa dela. Então, quando chega, ela pode até, se ela estiver de ônibus, no ônibus ela vai ali pelo smartphone, pelo telefone, ela vai assistindo a EBD, né, a escola. Não, o Gedeuti quer que as pessoas fiquem fisicamente dentro de uma igreja assistindo televisão, uma coisa que está no YouTube e que todo mundo tem um celular no seu bolso, à sua mão, à sua disposição. Então, ele está dizendo o seguinte, se você vai para a igreja, obviamente você não vai ensaiar um louvor de casa, você tem que ir para a igreja porque você vai reunir o grupo. Agora, foi para a igreja para reunir o grupo e depois você não quer ficar para a escola bíblica dominical, isso ele não vai mais admitir, ok? Então, ele continua dizendo o seguinte, não tem que cantar de noite coisa nenhuma quem não estava na escola bíblica dominical. Ou seja, se você não participar na igreja da escola bíblica dominical, onde Gedeuti é o único e suficiente e onipotente e onipresente pastor que pode dar aula. Se você não aceitar isso, então você não pode nem mesmo tocar na igreja como instrumentista ou cantar como uma pessoa que canta num grupo de louvor da igreja. E ele continua. E segundo, pastor não fica com essa invenção de colocar batismo, festa de aniversário, não sei o que, antes de escola bíblica dominical e nem depois de escola bíblica dominical. Então, ou seja, que hora que o pastor vai fazer o batismo? Qualquer hora, só não pode atrapalhar a escola bíblica dominical de Gedeuti. Não pode ser antes, não pode ser depois. Um batismo talvez seja o evento mais importante, mais marcante dentro de uma comunidade cristã e evangélica. Na igreja Maranata, que não é propriamente uma igreja cristã e evangélica, porque é uma seita, então a visão é diferente. A visão ali do ativismo religioso é mais importante. Estar venerando a figura de Gedeuti é mais importante do que você estar celebrando o momento em que alguém resolve e se decide por ser batizado, por descer as águas, por confessar que deseja seguir a Jesus e a estar integrado no corpo de Cristo. Não, isso não é o mais importante. O mais importante é estar ouvindo Gedeuti por meio de uma televisão, por meio de um satélite. Então ele deixa isso bem claro. A partir de 3 horas da tarde, faz o que quiser, ou seja, de manhã até 3 horas da tarde, você tem que ficar por conta de Gedeuti, talvez também porque ele faz essas mesmas apresentações nas televisões que ele paga para colocar esta programação de escola bíblica em algumas redes de televisão. Isso é caríssimo, então a pessoa tem que ficar à disposição. Depois de 3 horas da tarde, ele pode então fazer o que ele quiser, o batismo, a comemoração ou algum evento da igreja. Então ele continua e agora ele vai dizer o seguinte, o horário da escola bíblica dominical é horário sagrado. Então, o que é sagrado? Bom, sagrado não é aquilo que é consagrado para Deus, é aquilo que você está separando para a sua vida na presença do Senhor, na sua vida espiritual,
Enfim, sagrado para Gedeuti é ouvi-lo na escola bíblica dominical. Isto é sagrado. Isso, a meu ver, está beirando a idolatria. A idolatria. Mas quem é a figura a ser adorada? A figura a ser adorada é Gedeuti, que é aquele único e suficiente e capaz de dar uma aula numa escola bíblica dominical. Então, quer dizer, nós já sabíamos que seitas, elas têm este hábito de colocar a própria instituição como um objeto sagrado a ser venerado, como a forma da sua vida é servir a esta denominação. Mas aqui nós temos algo mais. O próprio presidente, ele quer que todos estejam olhando para ele todos os domingos de manhã para ouvir aquilo que ele tem a ensinar, ainda que isto não seja nada agradável, ainda que isso não seja bíblico, ainda que isso não seja com coerência, ainda que isso não seja interessante. Vamos continuar. Então, sagrado na Maranata, então agora é Gedeuti e a sua instituição. São os objetos sagrados naquele horário. A igreja participa ou não. Ou ela é igreja, ou não é coisa nenhuma. Ou seja, se você não está satisfeito com a escola bíblica dominical, você não é igreja. Então, o problema é você. É você que tem problema. Você não é igreja, coisa nenhuma. Você é uma religião, porque você não está interessado em ouvir Gedeuti todos os domingos de manhã, falando coisas que você nem mesmo consegue entender, porque é tudo embolado. E ele continua. Quer ouvir pregação? É isso mesmo, vai ouvir pregação. Não precisa nem ir nas nossas igrejas. Irmãos, isso aqui é espantoso. Gedeuti, ele ameaça as pessoas, ele intimida as pessoas, ele despreza as pessoas, ele insulta as pessoas. Alguém que quer ouvir uma pregação da palavra de Deus, ele diz que isso é alguma coisa que, se você quer ouvir pregação da palavra de Deus, vejam, meus irmãos, a que ponto chegou. Você não precisa ir em uma igreja maranata, não vá. Você quer ouvir uma pregação da palavra de Deus, não vá para a igreja cristã maranata. Quem disse isso? O presidente, porque ele entende que o importante não é evangelizar alguém, não é comunicar Jesus a alguém, não é falar da salvação em Jesus para alguém. O importante é você ficar ouvindo ele próprio todos os domingos de manhã, na escola bíblica dominical, falando do livro de Cantares, falando coisas do livro de Apocalipse que ninguém nem sequer consegue compreender. Enfim, é uma coisa espantosa. Então, aqui está um recado direto de Gedeuti para você. Quer ouvir a palavra de Deus? Vá para outro lugar. Maranata não é um lugar para você ouvir pregação da palavra de Deus. Não precisa nem ir nas nossas igrejas. E ele explica, porque ele, a pessoa que quer ouvir pregações, ele vai ouvir pregações lindas, aí agora ele está se referindo ao que as outras igrejas fazem, pregando o evangelho. Então, você vai em outro lugar, e você vai em outro lugar, em outra igreja que não seja Maranata, e vai ouvir pregações lindas. Só que estão se acabando, os templos estão se fechando. Então, ele faz aqui uma generalização. Ele diz que ele dá a entender que todas as igrejas, fora a igreja Maranata, elas estão se acabando, que elas estão se fechando. Por quê? Porque elas estão pregando o evangelho. A única igreja que não está diminuindo, que não está encolhendo, que não está enfraquecendo, que não está perdendo o rumo é a igreja Maranata, porque ela está focada na escola bíblica dominical e não na pregação do evangelho. Veja a que ponto que chega a distorção de uma mensagem que é completamente contrária ao evangelho de Jesus Cristo e ao propósito da igreja do Senhor Jesus. Vamos lá? Vamos continuar. Ele continua. O recado. Daqui para frente, não marque nem batismo, nem apresentação de crianças, nem nada na escola bíblica dominical. Aqui ele disse na escola bíblica dominical. Então, você vai ter que dar um jeito de fazer, por exemplo, uma apresentação de crianças em qualquer horário.
menos na escola bíblica dominical. Bom, enquanto eu era membro e fui até mesmo pastor na Igreja Cristã Maranata, qual era o dia que era o dia sempre escolhido para fazer uma apresentação de crianças? É uma liturgia, um ritual da Igreja Maranata, apresentar crianças que são recém-nascidas ou bebês. O dia era domingo de manhã. Agora, pelo que Gedeuti falou aqui, você tem que arrumar um outro horário, menos durante a escola bíblica dominical. E aí depois ele complementa, e nem antes, e nem um tempo depois, ou seja, não pode ser antes, não pode ser durante, e nem pode ser um tempo depois, só depois das 3 horas da tarde, segundo ele. Vamos continuar aqui. Tem que voltar. Então, para voltar para o ensaio da tarde, eles não vão à escola bíblica dominical, porque eles moram num bairro, saem, aí quando voltam já não tem. Na verdade, ele está dizendo aqui qual é a desculpa que as pessoas estão dando para ele para poder não ficar na escola bíblica dominical. As pessoas elas deveriam falar a verdade. E com toda clareza, dizer, olha, nós não suportamos esta escola bíblica dominical. Nós não aguentamos mais Gedeuti com estes ensinamentos embaralhados, confusos e antibíblicos. Mas não, aí para não ofender o líder máximo da igreja, eles dizem o seguinte, não, porque nós temos o ensaio, mas nós temos que ir em casa, nós temos que voltar depois, então não dá tempo, até porque eu posso assistir a EBD no caminho, pelo smartphone, no outro horário, está no YouTube, não está? Não, é sagrado, tem que ser naquela hora. E explique por quê. Qual é a explicação? Porque Gedeuti quer assim, ok? Então vamos lá. Ele continua. Então, eles preferem cantar. Então ele está dizendo, as pessoas preferem cantar? Então é isso mesmo, as pessoas preferem cantar do que ouvir Gedeuti. Qualquer coisa é melhor do que ouvir Gedeuti, é o que parece na declaração do próprio Gedeuti. Então, eles preferem cantar. Cantar o que eles não têm para cantar. Então, agora Gedeuti começa a fazer um ataque às pessoas que gostam de participar de um grupo de louvor na igreja. Que ele está dizendo que essas pessoas, elas gostam de cantar, mas eles cantam o que eles não têm para cantar. Por quê? Porque espiritual, verdadeiro, certo, honesto, justo, bonito, lindo, sábio, todos os predicados, todas as qualidades que você conseguir imaginar na sua cabeça, elas pertencem apenas a Gedeuti. E ele aceita se você fizer exatamente o que ele quer. Fora isso, você canta, mas você não concorda com ele em alguma coisa, então você não tem nada para cantar, você não sabe cantar, você não presta. Quem canta nessa obra, ou seja, na Igreja Cristã Maranata, canta o que está dentro do coração. Ou seja, ele está insinuando que aquelas pessoas que estão cantando, mas que não suportam a EBD, eles são falsos, não cantam o que está no coração deles. Então ele está dizendo que aquilo ali é só é só uma arte sem vida e sem importância. Ele diz aqui, só expressão de atos exteriores não interessa para nós. Então, cantar e não gostar da aula de Gedeuti, você é vazio, você canta, mas é só uma expressão sem valor algum. E ele conclui, pronto, está dado o recado. A partir de hoje em diante, não existe nada antes da escola bíblica dominical. Nada. Está entendido? Pastor, você entendeu? Diácono, você entendeu? O recado aqui é para todos. Comunica, agora é bem interessante, porque ele pressiona, ele ameaça, ele diz que vai disciplinar, que vai afastar as pessoas que não fizerem exatamente o que ele quer. É uma coação moral. E agora ele convoca as pessoas que aceitam o que ele está fazendo a entregarem às outras pessoas. Vejam só. Ele diz assim, comunica ao presbitério se isso estiver acontecendo na sua igreja. O quê? Alguém que está deixando de participar da escola bíblica dominical e ainda continua participando de alguma função dentro da igreja. Ele diz, tá bom? Para que as providências sejam tomadas. Ele está ameaçando as pessoas. Aqui em Brasília, no meu tempo, tinha um pastor, o nome dele, deixa eu ver se eu me lembro, era Mendel. Mendel, ele dizia assim pra gente, se apertar muito,
ele dizia: sai pelos dedos. Meus irmãos, é o que Gedeuti está fazendo. Ele está apertando, está apertando e começou a sair pelos dedos. Já tem cavalo de Troia, já tem pessoas que não o atendem, já tem pessoas que não obedecem. E eu quero deixar aqui também uma mensagem para você que está se sentindo ameaçado por esta mensagem de Gedeuti. Veja bem, não se preocupe, porque Gedeuti não tem ninguém para colocar no seu lugar. Ele está esbravejando, ele está rugindo como um leão, mas ele sabe que ele não tem ninguém para colocar no seu lugar. Mas ele ruge para te amedrontar e para ver se você faz o que ele quer. Mas saiba que se você continuar e bater o pé firme e dizer assim: olha, Escola Bíblica Dominical, nós queremos que o nosso pastor pregue aqui na igreja, traga um ensino que seja decente, que fale da Bíblia, que traga a expressão de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, os exemplos de Jesus Cristo para melhorar a vida da igreja, o caráter das pessoas, para melhorar o caminhar na presença de Deus e nos caminhos de Jesus até chegar ao Pai. Nós queremos um pastor que pregue a palavra de Deus e de preferência sistematicamente, talvez quem preferir também expositivamente, mas nós queremos que o próprio pastor traga os ensinos como sempre foi antes do satélite. Se você bater o pé e disser: não vamos ligar o satélite, não queremos, e se todos fizerem assim, sabe o que vai acontecer? Nada, porque Gedeuti não tem quem botar no seu lugar. No seu lugar, senhora que está aí limpando, cuidando de igreja, botando flor, cuidando de todas as coisas, dando aula para criança, Gedeuti não tem quem botar no seu lugar. Você que é obreiro, que fica aí cuidando de igreja, fazendo manutenção de igreja, você que é diácono, fazendo contas de tesouraria, mandando números para Gedeuti, você que é ungido, que é pastor, que tem que correr para cá e para lá e ficar à disposição de Gedeuti e ainda ficar apanhando e ainda dizendo que você fica falando bobagens nos cultos à noite, como ele disse na última escola bíblica, que você está indo para o culto à noite para aparecer e para falar bobagens para a igreja. Como você é tratado, pastor, saiba de uma coisa: Gedeuti não tem ninguém para botar no seu lugar. Mas vocês têm que tomar uma posição. Vocês têm que tomar uma posição séria. Dizer: chega, Gedeuti. Vai com essas suas ameaças para outro lugar. Por quê? Porque você é o dono da igreja. Mas se nós não estivermos aqui, não existe igreja. Nem mesmo a sua seita. E para concluir, ele diz: não vamos deixar um povo à deriva, de acordo com a mente, entendeu? Ninguém sabe o que está na mente. E ele encerra agora uma palavra final para este encerramento. Meus irmãos, esta foi a palavra de Gedeuti Gueiros para toda a igreja. E agora ele convocou uma reunião de emergência com todos os pastores, porque a coisa não anda boa, nem no Brasil e nem no exterior. E em breve nós vamos trazer para vocês informações destas reuniões de emergências convocadas, porque normalmente é só chicote, chibata no lombo daquelas pessoas que estão baixando a cabeça. Você levante a sua cabeça, porque você é um salvo em Jesus Cristo. Você é uma pessoa bem intencionada. Você é uma pessoa que está dando a sua vida para uma coisa que você acredita ser alguma coisa de Deus. Então, exija respeito, exija consideração e exija que estas pessoas, em vez de ficar te chutando, tragam ensinamentos bíblicos para você. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.